Os 4 cavaleiros, eles cumprem esse propósito, não só de permitir o caos para que o anticristo seja invocado, e ele vai produzir uma paz passageira, mas vai produzir, e as pessoas vão dizer, tudo bem, não tem outro jeito, por favor, seja o nosso Deus, seja o nosso rei, líder, né? O líder mundial. O mundo espiritual você acessa de 3 maneiras. Eu te dou o que você quiser, se você me disser de que 3 maneiras que você acessa o mundo espiritual. Oração? Não. Já errei. Embora pela oração se acessa, mas eu estou falando literalmente o portal que se abre para chegar no mundo espiritual. O primeiro é a fé. A fé te leva a você experimentar, por exemplo, a salvação. Certo. Que é algo que acontece no mundo espiritual. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, você não está vendo, mas você sabe que Deus está presente. Então, essa é a primeira maneira de você acessar o mundo espiritual. A segunda maneira é através dos dons espirituais. Por exemplo, se eu não tenho dom de cura, eu não posso orar por uma enfermidade que alguém tenha e curar. Certo. Mas uma pessoa que tem o dom de cura, ela acessa o mundo espiritual e traz a cura para aquele indivíduo que os médicos não podem dar. Mas a terceira maneira é a glória de Deus. A glória de Deus é o que tinha no Éden, que é a natureza de quem Deus é. Quando a glória de Deus chega no lugar, as pessoas não ficam de pé, elas não aguentam. Quando a glória de Deus, a Shekinah de Deus veio sobre o templo de Salomão na inauguração, as pessoas caíram. Eu já experimentei na minha vida inteira, e olha que eu busco a Deus, eu fico de madrugada buscando, mas eu já tive umas 2 vezes que eu senti a glória de Deus. A glória de Deus, ela é acessada quando Deus quer se manifestar na vida de alguém. Ou ele te leva para a dimensão do céu, do trono, como Isaías que viu, né, aquela glória e ouviu os serafins cantando santo, 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 ou ele se manifesta no lugar, como foi, por exemplo, lá na inauguração do templo ou até na vida das pessoas. Então, eu diria para você que a glória de Deus ela é muito superior, porque essa energia que existe no mundo quântico, que é esse mundo que está em outra dimensão da matéria, porque quando você... A menor parte que tem é o chamar de quanta, é a unidade deste mundo quântico. Não tem mais materialidade, não tem lugar, não tem tempo. Então, no mundo quântico, você pode estar aqui, você pode estar do outro lado do mundo, porque não tem mais materialidade física. Mas isso é só uma fagulha do que a glória de Deus. Então, daí respondendo a pergunta. Vamos para os Cavaleiros do Apocalipse. Em que contexto eles aparecem e vêm numa sequência, né? Os Cavaleiros do Apocalipse, eles são, em primeiro lugar, eu quero dizer que quem libera os 4 cavaleiros é Cristo. E deixar claro que é cavaleiros, não cavalheiros. Não é um cara que vai chegar e falar, demônio, por favor, venha. Por gentileza. Por gentileza, um cara, um cavalheiro, né? Um cavaleiro. Mas vê a imagem, tem várias imagens dos Cavaleiros do Apocalipse, é legal ir colocando aí, cada um com o seu cavalo de uma cor. Os 4 cavaleiros, eles servem a um propósito. Lembra que eu li lá em Daniel que quando ele tiver acabado com os prevaricadores, aqueles que o resistem, sim, porque hoje a igreja, por exemplo, está resistindo ao espírito do anticristo. Só que a igreja vai ser arrebatada e ele vai ficar com tudo para ele. Aí diz que ele vai começar a fazer intrigas, a fazer coisas e vai destruir e perseguir os santos. Exato. Os 4 cavaleiros, eles cumprem esse propósito, não só de permitir o caos para que o anticristo seja invocado, e ele vai produzir uma paz passageira, mas vai produzir, e as pessoas vão dizer, tudo bem, não tem outro jeito, por favor, seja o nosso Deus, seja o nosso rei, líder, né? O líder mundial. O primeiro cavaleiro, eu quero dizer que é Jesus quem abre cada um dos selos, né? Os primeiros 4 selos que são abertos é a liberação dos 4 cavaleiros. Que selos são esses? De que livro? Ou é metafórico? A gente tem que deixar esse camarada perguntar, porque ele é muito inteligente. Essa história de você falar que isso aqui é limitado só por causa do entrevistador. Não, essa pergunta é maravilhosa. Se você não entende isso, se você não entender a cultura hebraica. Tá.
aquele rolo que está selado por fora e por dentro, é uma escritura de propriedade. Uma escritura de propriedade. Na época de Cristo era assim. Você escrevia, passava a propriedade e selava por fora e por dentro. Tá. Agora, o que é entregue nas mãos, das mãos de Deus para Jesus? E esses selos na época não é selo que a gente tem hoje em dia de colar. É o selo de cera, né? Aquele de cera, né? Isso. Até tem imagem, já vi, desse livro, né? Esse pergaminho, ou não sei se era feito de pergaminho. Couro. É pergaminho mesmo? Um pergaminho. Antes disso, um pergaminho com os 7 selos. Vê se acha. Eu já achei, uma vez que eu pesquisei, achei algumas imagens, o pessoal representou isso daí. Então, para propriedade de um judeu quando tinha uma casa. A cena começa, João vê a sala do trono. Então ele vê Deus sentado no trono, ele vê os 24 anciãos. Quem são 24 anciãos? Os 24 anciãos é uma discussão teológica. Alguns acreditam que são as 12 tribos de Israel, e outros acreditam, e além disso, os 12 apóstolos. Tá. Outros acreditam que esse número é um número de levitas que tinham. Na verdade, a gente só vai saber lá nos céus, né? Entendi. Que eram, na verdade, grupos que eram escolhidos para adorar no templo. Certo. Então eram segmentos que eram escolhidos, um time inteiro, né? Mas eu acredito pessoalmente são os 12 apóstolos e as 12 Deus tribos. No trono, os 24 os que estão sentados no trono. E aí, de repente, ele ouve uma voz no trono dizendo: quem é E Deus está com o livro na mão, que é esse pergaminho selado por fora e por dentro. Certo. Quem é digno para abrir o livro e quebrar os seus selos? E houve um silêncio no céu. Aí João começa a chorar. Ele chora copiosamente. Copiosamente. Por quê? Porque ele falou: ninguém era digno de abrir os livros. E aí... Olha lá. Exato. E aí ele ouve uma voz e fala: não chores, porque o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, é digno de abrir os livros. Então é ele... É Jesus. E aí ele entra na sala do trono e ele olha. Ele foi anunciado como o leão da tribo de Judá, porque agora ele vai rugir. Mas ele entra e ele diz: e entrou como um cordeiro que tinha sido morto. João viu Jesus com sangue. Viu Jesus com as feridas nas mãos e nos pés. Com as chagas. E aí Jesus vem, pega da mão de Deus o livro e começa a quebrar. Este é o momento em que Deus fala: filho, chegou a hora. Porque quando Adão pecou, ele entregou a escritura da terra para o diabo. O mundo jaz no maligno. Hoje, por isso que eu não acredito nessas visões do Apocalipse que diz que Jesus já está reinando completamente e que o diabo está preso. Falei, gente, não faz sentido. Imagina se estivesse solto. É. Então, ele entra, pega das mãos de Deus o livro e começa a abrir os selos. E cada um selo que é aberto é um juízo que é estabelecido na terra, porque agora está na hora de Jesus tomar de volta a escritura de propriedade, porque a terra é dele. Deus deu de volta para ele. E o milênio nada mais é do que Jesus dizendo: agora vocês vão entender o que Adão devia ter feito, que era viver em obediência e glória para Deus. Ele não fez, mas Jesus vai fazer. E o mundo no milênio vai viver a paz que tinha no Éden. A única diferença é que lá ainda vai ter pessoas que são seres humanos e são pecadores, mas a justiça de Deus vai ser estabelecida através de Cristo. Então, cada selo que o Senhor abre, vem um juízo sobre a terra. Tanto é que no meio da tribulação, o povo clama, fala, eles querem entrar debaixo das grutas, das montanhas, e fala: salvai-nos da ira daquele que está sentado no trono e do cordeiro. Os homens pedem, e aí diz, mas não deram glória para Deus. Então, o juízo sobre as nações é por conta de todos os desmandos, a desobediência, a rebelião, as afrontas para Deus, e cada um desses selos é Jesus abrindo aquela escritura de propriedade para tomar posse completa.
Tem até um tempo no Apocalipse que Deus falou, agora é chegado o reino do seu Cristo. Ou seja, o reino do anticristo vai acabar e o reino de Cristo vai começar, né? Aqui tá a imagem dos 4 cavaleiros. O primeiro, então, é o cavalo branco. Muita gente diz que o cavalo branco é Cristo. Então, eu já vi essa versão e a outra versão que é o anticristo. Não pode ser. Não faz sentido? Porque ele que está abrindo o selo. Mas quem fala que é Cristo se baseia em que parte da Bíblia? Por quê? Não, é nesse texto. Mesmo texto? Eles interpretam, por exemplo, que ele está no cavalo branco, o branco significa paz, e portanto é Jesus. Que carrega um arco. Mas olha o que o texto de Apocalipse 6, 1-2 diz. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos viventes e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem, vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Foi Jesus que mandou ele. Entendi. Não é Jesus, senão ele teria dito, ele desceu e foi. Não, ele vai abrir os selos e ele vai enviar os 4 cavaleiros. Tá. Então, esse cavalo branco não é Jesus, ele é o anticristo. Porque ele vem montado no cavalo branco porque ele vai propor uma paz. Uma paz que vai ser proposta por 7 anos. E num mundo de caos, a solução dele, vamos fazer um acordo de paz. Vamos fazer um acordo de paz? E muitas pessoas já tentaram fazer acordo de paz e tal. Até agora, você sabe, né? Que nós estamos com a iminência de um ataque americano contra o Irã. Exato. Só que o Irã regou, né? Porque o Donald Trump mandou uma carta dizendo, eu quero fazer paz, eu quero fazer um acordo nuclear com vocês. E o Irã, com medo do que o Donald Trump vai fazer, ele falou, não, tudo bem, estou disposto a discutir, né? Mas não vou sentar com vocês, eu vou botar um intermediário. E a Europa também tá querendo se armar, tá preocupada com uma guerra nuclear também. Uma guerra nuclear. França, Acontece Alemanha. que o Irã recentemente pôs um vídeo em que eles filmaram um bunker a mais de 80 metros embaixo, não sei se você viu isso. Não. Gigantesco, cheio de mísseis. E tava lá o generalzão e um ayatolá do lado. Entendi. Mostrando a Estão força. mostrando, eu também tenho armas. Vem pra cima. Aí o Donald Trump falou, tá bom, ou você faz um acordo comigo ou eu te detono. E ele tem coragem de fazer isso. E aí o Irã falou, não, tudo bem, vamos conversar. Então, o que o Trump quer? Ele quer que o Irã não seja capaz de enriquecer o urânio a ponto de fazer uma bomba atômica. Isso. Essa paz vai chegar uma hora que vai acontecer, mas não é uma paz qualquer. Não é a paz momentânea, é uma paz que, segundo Daniel 9, 27, de 24 a 27, é uma paz de 7 anos, mas que vai ser quebrada no meio da semana de anos, com 3 anos e meio. Então, muita gente fala, quem é o anticristo? Não, a gente não tem que pensar quem é o anticristo, a gente tem que pensar quem vai fazer um acordo de paz de 7 anos. Esse acordo de paz vai chegar, por exemplo, lá para a Palestina, vai dizer, eu vou dar bilhões de dólares para você. Isso aqui vai virar um jardim, eu vou asfaltar, vou construir, vai ter hospital, vai ter escola, universidade, dinheiro, investimento. Porém, vocês vão ter que permitir que Israel construa o templo ali na parte do Monte Moriá. De quem olha do Monte das Oliveiras, fica à direita. À direita, onde hoje, tá a cúpula negra? Quem que está ali... Não, a cúpula negra é na parte sul, é ao contrário. É na parte norte, depois do Domo da Rocha, que é aquele com a cúpula dourada. É a parte oposta. Sim, onde... Não vai ter que destruir nenhuma das duas. Não? Não. Não tá debaixo da cúpula dourada? Não, na verdade, a porta dourada de quem olha do Monte das Oliveiras dá num lugar que está vazio. Sim. Porque se fosse... Tá fechada. E a porta tá fechada. Tá fechada. Se tivesse que destruir aquilo, não ia ter acordo. Entendi. Então o acordo vai permitir que se construa mais tenha mais uma construção lá. Será? Na sexta, quem vai adorar são os muçulmanos. Os judeus não assumem. Nos sábados, os judeus... Os judeus não assumem, mas dizem que já estão construindo todos os elementos para colocar lá dentro, né? Não, já está tudo pronto. Já está tudo pronto? Tudo. Você pode visitar. Você nunca foi em Jerusalém? Foi. Mas você foi no Instituto do Templo? Não. Tá tudo pronto. E a novilha vermelha? Já tem também. Já tem algumas. É? Algumas que foram geneticamente perfeitas, sem um pelo que não seja vermelho. Tá pronto. Por que essa novilha vermelha? A novilha vermelha era um sacrifício que Deus mandou que fizesse no Monte das Oliveiras para purificação de todos os
transeuntes, os judeus que viessem para adorar no templo. Então, como é que era feito? Ela tinha que ser perfeita, pura, totalmente vermelha e tal, e ela tinha que ser feita num sacrifício, um holocausto. O holocausto é um sacrifício que não sobra nada, vira tudo cinza. A cinza dela era misturada com água pura, e estas cinzas, todos os judeus que entravam, passavam pelas mikvaot, que eram as piscinas de purificação, antes de entrar no templo, e eram purificados com essa água misturada com as cinzas. Entendi. Aí ele estava purificado, porque no meio do caminho eles podiam ter pisado em algum lugar morto, algum animal impuro, e Deus falou, não pode entrar aqui na região do templo sem estar purificado. Então, hoje os judeus já criaram essa novilha, já tem várias, não é uma só, são várias. Por quê? Porque eles já estão crendo que o templo vai ser reconstruído em breve. No deserto, os chamados Koanims, que são os descendentes de sacerdotes, já estão fazendo sacrifícios. É? Você sabe que a palavra Cohen é um sobrenome comum aqui, né? Monja Cohen, né? Sabe o que é Cohen? Não. Sacerdote. É da mesma família. Esses são levitas, são descendentes dos sacerdotes, de Arão. Entendi. Entendeu? Então, tá tudo sendo preparado. Agora, para que esse templo possa ser reconstruído, vai ter que ter um acordo de paz. E esse acordo de paz vai permitir que os judeus, que os muçulmanos adorem na sexta, que os judeus adorem no sábado e os cristãos no domingo. A Bíblia diz que esse acordo vai ser de 7 anos. Mas que na metade o anticristo vai quebrar. Alguns chegam a afirmar que na inauguração do templo, que vai ser na metade, alguns acham que vai ser na metade dos 7 anos, o anticristo vai entrar dentro dos Santos dos Santos. E aí vai causar um alvoroço com os judeus. Aí os judeus vão falar, não, pera lá. Peraí. Tudo bem que você fez a paz, tudo bem que você permitiu a construção, mas você não pode entrar aí dentro. Você não é sumo sacerdote, você não é da tribo dos levitas, não é da tribo de Arão,